Olá galera do HT Esportes, estamos aqui com vocês para mais uma novidade. Vamos ativar efetivamente nosso canal do YouTube. Vai estar comigo e com vocês sempre aí, nosso amigo Luca. Fala galera, meu nome é Luca, eu vim do Futebol, estamos aí firmando essa parceria com o HT aí. E para estrear nosso canal no YouTube, entrevistaremos o ótimo narrador André Rey. Que honra, hein? Começar o canal de vocês, espero que eu dê sorte. André, a gente viu que seu pai foi um grande jornalista, não só da área esportiva, mas ele cobriu diversos eventos, seja ele Copa do Mundo, Olimpíadas, até a chegada do Papa, diversos eventos, seja ou não no esporte. A gente queria saber o que o seu pai te trouxe de aprendizado, quais as influências que ele te deu para você chegar até onde você está hoje na televisão. Então, acho que a principal influência do meu pai, além do contato diário com o jornalista, e aí não foi só com meu pai, eu também tenho um irmão mais velho que também é jornalista, que também me influenciou bastante, mas eu acho que a principal influência dele foi ele ter me feito gostar de rádio. Meu pai é um maluco por rádio, eu também sou, e foi o rádio que me despertou a paixão de trabalhar com esporte. Eu era um grande fã, e sou ainda, do Osmar Santos, do Fiore, de grandes narradores da história, que eu aprendi a ouvir por conta do meu pai. Então, acho que a grande influência dele foi ter me apaixonado pelo veículo, foi ter feito eu me apaixonar pelo veículo rádio. Mas claro que ele, quando cobria a Copa do Mundo, quando cobria a Olimpíada, deixava uma fascinação, assim, porque era uma época que você não tinha contato por internet, nem por telefone muito. Então, meu pai, por exemplo, na Copa de 82, não sabia onde ele estava. Ficava vendo o jogo na televisão. Ou será que meu pai está nesse jogo? Será que ele não está? Ligava uma vez por semana. 86 a mesma coisa. Então, aquele fascínio, caramba, ele está num lugar. E ele voltava, contava as histórias, que entrevistou tal jogador. Meu pai, por falar alemão, sempre ficava no grupo da Alemanha. O repórter responsável pelo grupo da Alemanha. Então, entrevistei o Rummenigge, Aquilo me deixava maluco. Então, a influência dele foi no dia a dia com o rádio e nos grandes eventos. E André, a gente sabe que você trabalhou na Rádio Transamérica, na Band FM, e a gente queria saber a diferença de trabalhar na rádio e na televisão e o seu aprendizado na rádio, né? Além dessas rádios, eu também trabalhei na rádio que hoje se chama Rádio Metrópole, em Salvador, que na época, isso em 1995, estava começando com notícia em FM, com cobertura esportiva também. Não narrava jogo, mas... E eu fiquei 2 anos na Metrópole e fiz de tudo. Gravei comercial, trabalhei como operador, fui locutor musical, fiz realmente de tudo. Então isso me deu uma base muito importante, não só de microfone, mas também de aprender a operar, fazer gravação. E isso me ajudou muito quando eu vim para a Band FM. Na Band FM eu cresci muito como repórter, inclusive porque eu sabia mexer nos equipamentos. Então a gente não viaja mais hoje, os repórteres de rádio não viajam mais hoje com operadores, então, e óbvio que no FM a preocupação com a qualidade do som ela é muito grande. Então eu aprendi a gravar, aprendi a mexer nos equipamentos digitais que a gente tem hoje, e isso foi a base da Rádio Metrópole, de ter feito tudo lá que me deu para trabalhar na Band FM e depois na Transamérica. E o aprendizado depois dessas 2 rádios, do que eu faço hoje, foi 100% do que eu sei hoje eu aprendi no rádio. Óbvio que depois que você chega na televisão, você entende que você tem que se posicionar na câmera de uma certa forma. Eu não posso, por exemplo, ficar mexendo a minha mão aqui na frente porque a câmera está ali, isso eu aprendo depois. Então, se eu for gesticular, eu tenho que gesticular aqui do lado. Eu não posso criar um objeto que esteja entre a minha pessoa e a câmera. Então, você acaba aprendendo essas coisas, mas a minha base, eu continuo fazendo rádio na televisão. Continuo. Agora a diferença, claro, tem que estar arrumadinho, tem que estar... Não dá pra fazer largado que nem no rádio, né? Que nem eu tô aqui de chinelo. Vocês não estão vendo, mas eu tô aqui de chinelo. Na televisão você precisa saber, mas vai aparecer, é da cintura pra cima, não é? Tem uma preocupação que no rádio não tem, é mais o artístico. É verdade, quando você tá no mercado, os caras ficam de short, de bermuda. É verdade. Então, aí dessa transição pra TV, tem momento que marca, né? A gente listou alguns momentos mais recentes que acho que marcou sua carreira. Queria que você comentasse um pouco sobre eles, como por exemplo a final do handball do Mundial de Handball. Como que foi? Então, na verdade o handball não foi nem tanto a final. Claro que gritar campeão, mas o grande jogo daquele Mundial foi a 1/4 de final. Foi Brasil e Hungria, foi para 2 prorrogações.
tinha o muro das quartas, o Brasil batia sempre nas quartas de final, ficava. Mas é claro que a narração do Mundial de Handebol, por ter sido exclusiva, por ter sido histórica, por ter sido uma narração diferente, uma narração que veio com emoção, que veio com uma torcida mesmo pela seleção brasileira, sem aquele negócio de que narrador não pode torcer, jornalista não pode torcer. Pode, e no meu caso como narrador deve. Acho que o repórter ele precisa ter um pouquinho mais de cuidado, mas o narrador tem que torcer a favor ou contra. Eu acho que esperar o ônibus passar. O cara que gosta de esporte, ele gosta basicamente porque aquilo conta uma história para ele, aquilo faz ele se emocionar de alguma forma. Toca o cara, você vê um jogo e tem uma história relacionada com ela. Então eu tenho a obrigação de emocionar e de fazer com que o cara em casa reaja. Se o cara chegar em casa, ficar em casa olhando por olhar, ele vai sair da televisão, ele vai fazer outra coisa. Então foi sem dúvida a maior narração da minha vida. Não sei nem em termos de qualidade, porque eu nunca nem ouvi depois. Imagino que não tenha sido, porque eu falei coisas que eu nem lembro. E realmente me emocionei, mas foi a mais marcante e a que eu não sei se será superada na minha carreira. Espero que seja, mas eu não sei se eu vou conseguir narrar algo tão emblemático quanto a histórica conquista do Mundial de Handebol. Outro momento que a gente listou é a lateral do Chris Phillips, no Luxemburgo e Itália. Esse é o nome dele? Eu nem lembrava o nome dele. Ele caiu gargalhado. Então, e aí acabou indo pro CQC, né? Então deu um... Mas, cara, é engraçado porque eu faço isso 200 vezes por jogo, mas é que eu tenho um relacionamento com todos os comentaristas que é de tiração de sarro mesmo, a gente provoca um ou outro. E, claro, muito mais com o Vitor Sérgio, que era o comentarista que estava lá. A gente faz, sei lá, 90% dos jogos que eu faço, o Vitor Sérgio é o comentarista, então a gente tem uma intimidade e a gente dá risada, a gente brinca. E, cara, o cara tropeçou de uma maneira bizonha, né? E era um jogo, cara, que tava difícil de narrar. Era Alemanha e Luxemburgo, não era? Itália e Luxemburgo. Puta, tava ruim o jogo. Tem jogo que não... E nesses que a gente tem que buscar mais coisa, mas saiu naturalmente na hora que o cara bateu lateral. Mas a repercussão foi muito grande. Quando saiu no CQC, principalmente. E ele tem que apanhar de cinta? Tem que apanhar muito de cinta. Tem que apanhar muito de cinta, que é um dos bordões aí que a galera gosta. O terceiro momento que a gente listou é o vídeo que você postou no Caderno de Esportes, na gravação do Caderno de Esportes, que você afirmou que o Brasil não tinha o direito de tomar de 7. E pra minha pessoa, foi o momento que eu vi diversas coisas sobre a Copa do Mundo, e a mais condizente, que abrangeu tudo. O que você pode falar sobre aquilo? Então, foi um desabafo também? Foi. Todo mundo sabe, quem me acompanha, né? Talvez você que esteja vendo agora, não. Eu torço para a Alemanha. Não é que eu sou contra o Brasil. Não é isso. Não é. Pelo que eu contei para vocês, do meu pai cobrir a Alemanha, e eu fiquei com um fascínio, então eu acompanhava a Copa do Mundo, não para ver só o Brasil. Eu acompanhava a Copa do Mundo para ver a Alemanha, que eu sabia que lá meu pai estava, que as matérias do meu pai iam aparecer. Meu pai era o único repórter da Globo, depois do SBT, que falava alemão, então ele estava sempre nos jogos alemães. E sou descendente de alemão, tenho meu passaportezinho alemão, vou à Alemanha sempre, gosto, e fiquei com o negócio da Alemanha. Então, eu já previa isso antes, eu achava que a Alemanha seria campeã do mundo. Tinha acompanhado na Copa, desde a Copa de 2006, que a Alemanha estava próxima do título. Mas, cara, naquele jogo, quando a Alemanha faz o primeiro gol, eu fiquei feliz. Não é que eu torço contra, as pessoas em casa não podem falar, é contra. Até deveria, por essa seleção aí e pelo que foi feito e aquela preparação ridícula, mas não torço contra. Faz o segundo gol, continuo feliz. A partir do terceiro, eu comecei a ficar puto, comecei a ficar com raiva, comecei a ficar... E depois, a maneira como se transformou o jogo, aquilo me deixou indignado. Falei, olha, deu, acabou, agora para. Tá bom, perdemos o jogo, mas não vamos perder a honra, não vamos perder a... Sabe? Porque mexe com o país. E imediatamente eu pensei no meu filho. Eu estava trabalhando,
E o Lucas, meu filho, é maluco pelo Brasil, claro, gosta da Alemanha, mas torcendo pelo Brasil. Eu falei, cara, preciso falar com meu filho. Faz o 4º gol, o 5º gol, eu liguei pra ele e meu filho tava chorando. Pô, eu pensei, caramba, cara, esses jogadores não tinham o direito de fazer isso, sabe? Perder, perde. Mas, e na hora que eu cheguei pra fazer o comentário de noite, no Cada Um dos Esportes, algumas horas depois, eu falei, caramba, cara, o que eu vou falar? Porque tá tudo errado, né? Mas no final das contas, o presidente da CBF tem culpa, o técnico tem culpa, mas a vergonha na cara é do cara que tá lá. Não teve um cara pra chegar e dar um bico na bola e falar, cara, chega, gente, para, alguém dá uma voadora em alguém faz alguma coisa. Então eu fiquei indignado e foi um comentário que deu bastante repercussão. Você falou da seleção e a gente queria saber a sua opinião sobre o Dunga. Se você acha que ele é um cara no momento certo da seleção como treinador, o que você acha? Não acho que seja. Acho uma brincadeira de mau gosto a gente ter o Dunga como técnico da seleção de novo, mas quero ver o trabalho dele. Já que ele tá aí, quero julgá-lo pelo que ele vai fazer. Então, acho que bater por bater não adianta. Acho que a gente tem que ver. Na minha lista de 15 técnicos para a seleção brasileira nesse momento, o Dunga não apareceria entre os 15. Quem você colocaria lá hoje? Pô, cara, eu acho que assim, eu adoraria que o Guardiola fosse técnico da seleção brasileira. Adoraria mesmo. Acho que seria bom para o futebol brasileiro. Mas também concordo que não seria fácil. O brasileiro não gosta muito de técnico estrangeiro, não sei se ele teria vida fácil. Então, por méritos, eu acho que a bola da vez era o Tite. Acho que tinha que ser ele o técnico, cara. O Muricy poderia, mas o Muricy teve a chance dele. O trem passou, ele não montou no trem e de repente perdeu a chance. Então, assim, eu acho que por méritos deveria ser o Tite. E como você vê essa Neymar dependência do Brasil? Você acha que o Brasil está muito em cima dele? Acho que seria burrice não estar. Tá? Acho que o Brasil tem que jogar em função do Neymar. O que não pode é o Brasil jogar só em função do Neymar. O que aconteceu na Copa do Mundo, e eu vi em Teresópolis, sabe, na preparação da seleção brasileira, eu cravei que o Brasil não passava das oitavas. Porque eu vi o Brasil treinar. Eu via, não tinha nada que não fosse dar a bola no Neymar. Então, ou bola parada, né? Então, a tática do Brasil não pode ser apertou, bola no Neymar. Não apertou, bola no Neymar do mesmo jeito. Não pode, tem que ter uma outra maneira de jogar. Sobrecarrega ele mesmo. Claro, e aí pode machuca, acontece alguma coisa, tá num dia que não é o dia dele, e aí? Então, assim, eu acho que nós temos que jogar em função dele. Não faz o esquema para o Neymar jogar. Ele é realmente muito bom. Mas não pode ser só isso. Tem que ter um plano B e um plano C. E o que você acha do Dunga ter chamado Kaká, Robinho? Você acha que os veteranos ainda dão conta? Kaká, Kardec, Pato, Gans, você acha que já deveriam ter sido chamados no lugar deles? Entre outros, né? Tem o Firmino da Alemanha lá. Não sei, o Pato, não sei. Mas eu acho que a gente tinha que ter renovado. Acho que não adianta muito você chamar o Kaká, o Robinho, o Ronaldinho Gaúcho, que tem gente que ainda pede. É um trabalho difícil. E eu acho que o que o Dunga está fazendo pegando o exemplo do Mano e não repetindo. Que o Mano fez exatamente o que foi pedido para ele, renovou a seleção brasileira e tomou. Tinha que ter um meio termo. Pois é, então eu acho que o Dunga está tentando o meio termo para não ficar tão exposto que nem ficou o Mano. Mas acho que Kaká, Robinho não são soluções nesse momento. O Robinho até talvez tivesse sido para a Copa do Mundo. Eu teria convocado o Robinho para a Copa de 2014, mas não é o cara para 2018. Não. E em compensação, o Ricardo Goulart e o Everton Ribeiro vivem um grande momento. Você acha que eles podem vir junto com o Neymar ser os caras da seleção ou você acha que é meio cedo? É cedo, mas pode. E enquanto você tirar vagas convocando Kaká, Robinho, você tem menos caras para testar. Então, por exemplo, vamos supor aqui que pudesse ir o Petros no lugar do Kaká. Só para pegar o exemplo de um cara que nunca foi convocado, mas que você tirou a chance de testar o Petros. Como é que será que é o Petros com a camisa da seleção brasileira? O Petros, o João ou o Ricardo? A gente não sabe. E levando o Kaká, levando o Robinho, você tira a oportunidade de testar dois caras.
Então, assim, eu acho que esses caras têm que ser testados. A seleção brasileira é diferente. É que nem cobertura. A gente vai cobrir a seleção brasileira é diferente. Vai cobrir o dia a dia, treino do Corinthians, do Flamengo, do Vasco, do Atlético Mineiro. É uma coisa. Vai cobrir a seleção brasileira é outra. Sua responsabilidade é vezes 10. Sabe? Tá todo mundo de olho. Então, esses caras têm que ser testados com a camisa do Brasil. E a gente falou do Ricardo Goulart e do Everton Ribeiro. Eles jogam pelo Cruzeiro e o Cruzeiro tá passeando mais ou menos, né? Um que perdeu do Corinthians, mas tá com um bom time e é inegável no brasileiro. O que você acha que. Qual a fórmula pra parar esses caras aí no brasileiro? Você acha que já era? Você acha que eles são campeões? Ah, não, eu acho que já era. Já Pra era? esse campeonato já. Até porque os adversários ajudaram muito, né? O Inter não. Eu acho que não vai. Não vai porque o Cruzeiro não vai ficar perdendo muito ponto. Perder o Corinthians é um jogo que é jogo duro. O Corinthians poderia ser um time pra chegar. O Fluminense, se estivesse encaixado lá, um time que bota um monte de dinheiro. O próprio São Paulo. Mas é um time. Pô, o Corinthians perder 6 pontos pro Figueirense não pode querer ser campeão de nada. Então, o Cruzeiro é campeão e a fórmula de se manter a base de. Eu gosto muito de manter um treinador. Óbvio que não dá pra manter só por manter. Ó, temos aqui o Joel Santana. Vamos manter o Joel Santana por 6 anos no time que. Mas o Marcelo Oliveira encaixou lá. Fica com ele. É a mesma coisa do Tite no Corinthians. Estava falando sobre isso ontem. Pô, o Tite no Corinthians. Ah, mas já deu. Chegou no limite ele com o grupo. Manda embora o grupo. Manda embora o grupo. Às vezes a necessidade de ter um nome, parece, né? Pois é, mas aí você tem que fazer um negócio e aí muda. Cara, muda o grupo, dane-se. Manda embora 5, 6 caras. Encontrar um técnico é tão difícil, um técnico que encaixa, que aí quando você encontra, o cara fica 3 anos, só sucesso, ganha tudo. De repente, por causa de um negocinho, você manda o cara embora. E aí, de repente, vai correr atrás dele agora e pagando muito mais. E aí você citou o Corinthians, citou o Fluminense e São Paulo. A gente vê no eixo São Paulo-Rio de Janeiro que tem uma crise. Corinthians, São Paulo, Fluminense não engrenam. Botafogo, uma crise financeira sem precedentes. Palmeiras, o Flamengo e o próprio Botafogo flertando com a Série B. O Vasco já está lá. O que você acha que é o motivo para isso e como que eles saem dessa crise? Cara, se tivesse essa resposta, seria a resposta de 100 milhões de dólares. Não sei, cara. Eu acho que eles não têm visão a longo prazo. O que acontece com o time? A gente viu a negociação de TV. Foi uma negociação que deu muito dinheiro para alguns times. Os times queimaram o dinheiro. O Corinthians pegou 100 milhões, 100 e poucos da televisão, gastou 40 e tantos no pato. Será que isso foi planejado? Será que isso... Pode até ter sido, mas não sei, acho que é muito mais no chutômetro do que em qualquer outra coisa. Então, o cara não para, não pensa, não... Ele vê ali que ele tem 2 anos, o presidente do clube, né? Em alguns clubes 3, mas a maioria 2. Cara, eu preciso fazer tudo nesses 2 anos, porque é a minha gestão. Então é difícil o cara chegar, arrumar uma base, trabalhar para longo prazo, porque não é ele que vai colher os louros. Então, eu acho que precisa de um pouquinho mais de visão de médio e longo prazo, precisa de um pouquinho mais de calma, precisa de um pouquinho mais de paciência. Tem times aí que gastam estudos pagando 3, 4 técnicos que foram mandados embora recentemente, que continuam sendo pagos. Tem time que, o próprio Corinthians, para não ir longe, o Corinthians paga uma grana, cara, para jogadores que não são do Corinthians mais, que estão por ali. Então, eu acho que as coisas são feitas muito na base da emoção. Sheik. Será que era para ter renovado o contrato do Sheik por 2 anos? Quando foi? Não era, gente. Não era, mas o cara tinha jogado 3 jogos pelo Corinthians, que foram 3 jogos. E aí o nego se sente na obrigação de vamos renovar a qualquer custo. Não sei, acho que falta um pouquinho de visão a médio e longo prazo, profissionalismo, um pouco menos de paixão. A gente tem aqui um quadro que a gente vai fazer agora que é palavra por palavra. A gente fala uma coisa, um nome, uma pessoa, algo. Você fala de uma forma rápida, Brand, o que você tem a dizer? Tá, vambora. Éder Luiz. Baita narrador e um mestre, cara. Um cara que me guiou muito na minha profissão. Amigo.
Mistério. Vitor Sérgio Rodrigues. Vitor Sérgio Rodrigues, uma grande figura, um cara que me ajuda muito no dia a dia, é um grande parceiro. Luciano do Vale. Pô, foi o cara que permitiu que a gente narre, por exemplo, no esporte interativo dessa forma, com emoção, gritando o gol ao invés de narrando o gol. Eu grito o gol, não narro o gol. Galvão Bueno. E o maior de todos, o cara que soube trazer a emoção, um lado de sentimento, pra mim o maior que já teve na televisão. Neymar. Neymar é... Cara, esse moleque é um talento. Fora do normal, Neymar. Vai ser o melhor do mundo em pouco tempo. Corinthians. Pô, o Corinthians é a razão de eu não sou um cara que fica, Corinthians, mas todo mundo faz isso porque é apaixonado por um time. Eu sou apaixonado pelo Corinthians, é o meu time. Salvador. Pô, Salvador é minha casa, eterna. É onde eu vou morar quando tudo isso aqui acabar. Quando o futebol parar na minha vida, o esporte parar na minha vida, é lá que eu vou morar, em Salvador. Cidade de São Paulo. Pô, eu sou apaixonado por São Paulo, cara, eu gosto. Eu fiquei 8 anos longe de São Paulo, tô voltando a morar agora, tô curtindo cada momento. Copa do Mundo 2014. Pô, foi muito legal. Muito legal. Foi a Copa que eu levei meu filho para ver os jogos. Foi uma Copa que eu me diverti muito, mesmo com 7-1. Felipão. Pô, é um cara muito bacana, convivi muito com ele no Palmeiras, mas viveu um momento muito ruim na carreira, não deveria ter sido técnico da seleção brasileira. Fez uma péssima Copa do Mundo. Jerome Valk. Bundão e corrupto, porque a justiça já mostrou isso. Bundão. E Ricardo Teixeira. Eu ia falar um negócio pior que bundão, mas eu acho que vocês iam ter que cortar. Porque fugiu, né? Além de tudo, covarde. Um fujão, mas que só fez o que tinha, o que fez porque tinha gente apoiando. Mas é covarde. José Maria Maria. Politicão. Acho que é um cara bem intencionado, mas arcaico, visões, né? Mas é uma figura bacana, uma figura pessoalmente bacana. Não deveria ser presidente da CBF. Marco Polo Del Nero. Também não deveria. Um pouquinho mais moderno, mas não o suficiente. Vai ser um pouquinho mais do mesmo. Mas é melhor que o Marinho. Esporte interativo. O esporte interativo é minha vida, já há quase 10 anos. O esporte interativo é o maior canal de esportes do Brasil. Mesmo que você em casa ache que não, e mesmo que muita gente ache que não. Mas o esporte interativo é um lugar onde as pessoas fazem as coisas de forma apaixonada. Eu espero ficar lá para sempre. Pra fechar, a sua opinião sobre a HD Esportes e Pô, eu acho que tá começando de uma forma bacana, viu? Modéstia à parte. Eu acho que a tendência, como vocês começaram por baixo comigo, a tendência é só crescer. Mas sucesso pra vocês, foi muito bacana. André, obrigado. Obrigado mesmo. Que é isso, Tá aqui. Sucesso pra vocês. Obrigadão mesmo, André. Valeu, galera.